Saudações, senhoras e senhores. Eu sou Samuel e sejam bem-vindos à Gazeta Católica Nacional. Estamos aqui hoje com o caríssimo Theo e na minha volta ao canal vamos falar sobre um tema muito polêmico e trágico. E vou pedir aqui que o Theo introduza ele para nós. Olá Samuel e obrigado por voltar ao canal. O tema de hoje, como você já citou, é muito trágico, polêmico, realmente mas mesmo assim temos que falar dele. Falaremos hoje sobre a ideologia de gênero, senhoras e senhores, aquela mesma que leva tantos jovens à perdição, e contaremos a nossa visão aos telespectadores das possíveis causas para esse tipo de pensamento e o que pode fazer alguém crer numa besteira tão ilógica como essa. Eu gostaria de iniciar aqui, uma das causas é uma fraqueza psicológica presente no indivíduo e uma fundação de princípios e virtudes muito fraca ou inexistente. Afinal, para nós cristãos é fácil, né? Ter virtudes e coisas do tipo, afinal somos ensinados a crer nelas desde muito pequenos, né? Agora, imagine alguém que nunca teve esse tipo de ensino, é outra conversa, e que acha que prazer é tudo na vida. Uma pessoa dessas, às vezes, sequer sabe, né, ter aceitação de suas limitações, afinal, como não somos Deus, uma de nossas limitações mais claras é que nascemos homem ou mulher, e não tem como ser os dois ou um ou outro. Você só pode ser o homem ou a mulher, que você nasceu sendo, né, desde o início. Agora, é impossível você querer trocar de sexo depois de ter nascido homem ou mulher. É meio, né, contraditório. Isso, obviamente, pode ser solucionado por questões psicológicas mesmo. É desnecessário você levar isso a ponto de ter que fazer uma cirurgia, porque isso acaba se tornando uma ação, uma atitude materialista, automaticamente, desconsiderando o valor da alma, do psicológico e tudo mais. Agora eu passo a palavra ao caríssimo Samuel, que vai pontuar mais detalhadamente as causas, falhas e etc., que considerar importantes de serem pontuadas sobre a ideologia de gênero. Por favor, Samuel. Muito obrigado, Theo. Então, eu acho muito importante pontuar aqui, frisar, que uma das causas é o problema no desenvolvimento da identidade sexual. Então, eu cheguei a ler, por exemplo, um artigo de um médico que foi muito reprimido dentro da própria medicina, justamente porque ele se posicionou contra a ideologia de gênero. Ele disse que havia um problema no desenvolvimento da identidade sexual dos indivíduos. Então, o indivíduo ele não consegue ter uma percepção sobre a sua própria identidade sexual e ele acaba aderindo a esse tipo de coisa. Então, ele confunde, em vez de pensar que ele é homem, ele pensa que ele é mulher e vice-versa. Então, aqui, como uma das causas, nós temos este problema no desenvolvimento da identidade sexual, que é reversível, inclusive. Então, o indivíduo ele precisa ter um acompanhamento médico. Preste atenção que eu não estou falando do que chamam de cura gay. Ele precisa ter um acompanhamento médico para que este cenário seja revertido. Então, como este mesmo médico disse, é algo reversível, pois é um problema no desenvolvimento da identidade sexual do indivíduo. Outro problema também sobre a questão, outra causa, aliás, é a própria revolução sexual da década de 60. Então ela serviu como um incentivo para a ideologia de gênero. Como nós podemos observar, né, foi um período completamente desregrado na parte dos relacionamentos humanos e contribuiu muito como uma das causas da própria ideologia de gênero. E também a concepção deturpada sobre a sexualidade humana. Então, como nós vemos nesses círculos de ideologia de gênero, geralmente círculos progressistas, nós observamos que é uma concepção deturpada sobre a sexualidade humana. Então é uma concepção alinhada à questão própria de um ato desordenado. Então o indivíduo entende, por exemplo, que uma relação humana ela se limita apenas a uma situação material, as próprias relações sexuais dos indivíduos e vice-versa.
Então, há esse problema sobre a própria concepção deturpada sobre a sexualidade dos indivíduos. Então, eles não conseguem observar que é algo que transcende as relações humanas, algo que não necessariamente é material. Eles não conseguem observar, por exemplo, que algo muito importante das relações humanas é a reprodução da espécie, a prole. Então, dentro da concepção da ideologia de gênero, nós vemos uma deturpação no sentido da sexualidade, no qual se restringe, por exemplo, a parte sexual do próprio ato sexual, né, como tendo como finalidade, né, fazendo uma inversão entre finalidade e consequência, tornando a consequência a finalidade, ou seja, em vez do ato sexual ter como finalidade a reprodução da espécie, né, isto é, a reprodução da prole, agora tem como finalidade o prazer, por exemplo. Pontuando aqui algumas falhas, listando aqui como a primeira o nominalismo, sem dúvida alguma. Então, quando nós falamos, por exemplo, de sexo masculino e feminino, né, a gente fala, por exemplo, o bebê ele nasceu com sexo masculino. Dentro da visão dos ideólogos de gênero, eles pensam que os nomes eles não representam a essência das coisas. Então, quando eu falo, por exemplo, que uma criança, um bebê, nasceu com sexo masculino, isso não diz nada sobre ele. Então é aquela visão, né, muito difundida pela Europa, até mesmo por Guilherme de Ockham, que os nomes não representam a essência das coisas. Então, na visão nominalista, por exemplo, se eu falo, este é um bebê do sexo masculino, isso é apenas um nome e não define nada sobre o bebê. Então, nós podemos observar aqui que o nominalismo é uma das grandes falhas dos ideólogos de gênero. Por exemplo, é algo muito comum, até mesmo socialmente falando, que a gente fale, eu sou do sexo masculino, então eu sou homem. Ou seja, há um sentido por trás, não é apenas um nome. Qual é a essência quando se fala de sexo masculino? É que é um bebê homem. Então eles não enxergam dessa forma, eles incorrem no nominalismo. Outro problema também é a concepção biológica errônea. Então os ideólogos de gênero não conseguem observar, por exemplo, que indivíduos que buscam uma alteração sexual, digamos assim, eles não podem aturar a sua própria concepção biológica, isto é, o que eles são biologicamente falando. Então os cromossomos continuam os mesmos e geneticamente aquilo ali continua sendo um homem ou uma mulher, independente se ele faça essa alteração. Então não há como mudar isso, é apenas uma questão identitária do indivíduo. O indivíduo não se reconhece como ele é biologicamente falando, o que é completamente estranho na natureza. Afinal, nenhum animal, a não ser o próprio ser humano, não se reconhece como ele é. Falando aqui daqueles que aderem a essas cirurgias, por exemplo, de alteração de gênero e vice-versa. Nós também temos como uma falha deles crassa, que é a falta de complementariedade sexual. Então, quando nós observamos as relações heterossexuais entre homens e mulheres, nós vemos que há uma complementariedade sexual. Então, nós podemos observar, por exemplo, que fruto de uma relação heterossexual existem os filhos, porque é algo próprio de relações heterossexuais. Aliás, as próprias relações humanas no aspecto sexual surgem justamente para a reprodução da espécie, o que não acontece em relações homossexuais, entre homens e mulheres e vice-versa. Isso não existe, então nós temos mais um problema aqui, que é essa falta de complementariedade sexual, o que acaba fazendo com que essas relações sejam desordenadas, afinal, elas servem simplesmente como uma contradição à nossa ordem natural, que estabelece que na natureza existe apenas homem e mulher, e que tanto homens como mulheres se unindo são necessários para que o mundo continue sendo mundo, ou seja, é necessário que hajam homens e mulheres para a reprodução da nossa espécie humana. Então é até interessante a gente parar para pensar que constitui um ato tão desordenado que ele por si mesmo não é capaz de gerar vida, ou seja, ele se restringe apenas à parte do prazer, apenas à parte de uma concepção errada sobre a identidade sexual, onde os indivíduos em si mesmos contrariam a ordem natural das coisas para atender a seus caprichos. Muito obrigado, Theo, pela oportunidade de listar aqui algumas causas e falhas dessa ideologia de gênero.
Eu agradeço imensamente pela sua presença e pela belíssima fala, Samuel. Antes de irmos, eu gostaria de perguntar-lhe quais as próximas possibilidades de assunto para a Gazeta da sua parte. Bom, para a Gazeta Católica Nacional, Sim. eu penso em falar sobre o aborto, então é muito importante, por exemplo, que a gente fale sobre as falácias próprias do aborto, refutando-as, e também sobre a eutanásia, que são assuntos muito em alta ultimamente. Entendo. É uma ótima ideia, realmente, concordo plenamente. Eu gostaria, da minha parte, de tratar sobre a doutrinação presente claramente em faculdades, escolas e o sigilo, né? Que os professores exigem das aulas públicas. Agora eu agradeço a presença dos telespectadores e viva Cristo Rei! Salve Maria!